Em outubro de 2014, Warner Bros. Anunciou em um evento para investidores sua programação de filmes relacionados à DC Comics para os próximos anos, digamos, os alicerces do que seria o universo estendido da DC. Entre seus anúncios, houve alguns filmes que realmente foram realizados de acordo com o planejado, como Mulher Maravilha, Esquadrão Suicida e Aquaman, também filmes que até agora não viram a luz do dia, como Flash, e filmes que talvez nunca vejamos, como Cyborg ou Lanterna Verde, pelo menos não da maneira como foram originalmente planejados. No entanto, um dos anúncios que mais emocionou os fãs foi o filme Liga da Justiça, que teria duas partes, ambas dirigidas por Zack Snyder. Infelizmente, as coisas não saíram como esperado, e o filme que reuniria pela primeira vez a equipe de super-heróis mais famosa da história dos quadrinhos, um filme que teve um orçamento de 300 milhões de dólares e que se esperava ser o sucesso do ano, simplesmente não foi. Em vez disso, o filme se envolveu em uma série de problemas, como o fato de Zack Snyder abandonar as filmagens para lidar com uma tragédia familiar e Joss Whedon, diretor de filmes como Vingadores, assumindo seu lugar como diretor. Aqui a pergunta é, como chegamos a obter uma segunda versão de um filme que já foi lançado e já foi considerado um fracasso? É isso que vamos analisar hoje, pois o caminho para o chamado Snyder Cut, ou seja, a versão de Zack Snyder do filme da Liga da Justiça, é difícil de seguir, já que o que foi divulgado naquela época, quando Zack abandonou as filmagens, é algo muito diferente do que sabemos hoje. É por isso que hoje vamos montar este quebra-cabeça de informações em torno de um dos filmes de super-heróis mais polêmicos e divisivos de todos os tempos. A internet é um lugar cheio de polêmicas onde é fácil se perder, mas aqui organizamos as informações confiáveis e apresentamos de forma ordenada para que você esteja bem informado. O capítulo de hoje, a Liga da Justiça de Zack Snyder. Se queremos entender bem o fenômeno do Snyder Cut, precisamos primeiro saber como foi que Zack Snyder, um diretor que sempre esteve em questão sobre o quão boas realmente são seus filmes, chegou a ter uma posição de poder tão importante na DC, e a resposta tem a ver com o diretor Christopher Nolan. Quando Nolan terminou de dirigir sua trilogia The Dark Knight em 2012, uma que foi bem sucedida tanto em bilheteria quanto com a crítica, Warner Bros. Ofereceu-lhe a oportunidade de liderar criativamente o que seria conhecido como o universo estendido DC. Naquela época, a Marvel estava tendo muito sucesso introduzindo seus personagens de quadrinhos nos filmes sob o comando de Kevin Feige, e a Warner queria recriar algo semelhante com os personagens da DC, com Nolan à frente. No entanto, Nolan tinha outros planos em mente e não estava preparado para se comprometer com um universo de filmes, mas concordou em supervisionar o filme Homem de Aço, que contaria com a direção de Zack Snyder, que havia conquistado certo renome entre os fãs de quadrinhos devido às suas adaptações de histórias como Watchmen e 300, que eram mais ou menos fiéis ao material original e apresentavam um estilo visual muito particular. Homem de Aço não foi o sucesso massivo que a Warner esperava, mas conseguiu arrecadar 668 milhões de dólares, apesar da polêmica do final do filme. Esse sucesso moderado deu a Snyder a oportunidade de trabalhar na sequência, Batman vs Superman, na qual Nolan participou como produtor executivo, mas não se envolveu criativamente porque tinha outros projetos. Isso elevou Zack Snyder à posição de líder criativo do universo estendido da DC. Quem supervisionaria de certa forma todos esses filmes que mostramos no início do vídeo. Posteriormente, lançou-se Batman vs Superman. O filme Batman vs Superman prometia ser o sucesso comercial de 2016. Todos queriam ver o Batman enfrentando o Superman pela primeira vez na tela grande e havia grandes expectativas para o filme. Infelizmente, alguns dias antes da estreia, as críticas do filme foram divulgadas e não eram nada do que a Warner tinha em mente, já que a maioria dos críticos apresentava o filme como lento, sem alegria, pretensioso e sem sentido. A bilheteria do filme não foi tão ruim, pois conseguiu arrecadar 872 milhões de dólares, mas a Warner tinha expectativas mais altas para um filme que incluía os 3 personagens mais importantes da DC Comics. Pior ainda, pois o filme criou uma grande divisão entre as opiniões dos fãs, pois enquanto alguns de nós gostamos muito, parece que outros o detestaram. Nesse ponto da história, Zack já estava trabalhando na primeira parte da Liga da Justiça, mas vários dos executivos que uma vez o apoiaram, como o produtor Greg Silverman, perderam a confiança nele devido à má recepção de Batman vs Superman. Silverman diz que foi devastador para eles.
Nas suas palavras, Zack fez esses filmes como 300, que agradavam as pessoas. É nosso trabalho agradar as pessoas, e aqui tínhamos um filme que realmente não fez isso. Essa situação fez com que a Warner encarregasse o escritor Jeff Jones e o então chefe de coprodução Jon Berg de supervisionar Snyder durante as filmagens da Liga da Justiça o tempo todo. A ordem era clara, pelo menos um deles deveria estar sempre presente no set com Zack. Segundo o que Berg conta, seu trabalho era mediar entre o que o estúdio e Zack queriam, mas ao mesmo tempo era uma posição desconfortável, já que basicamente seu trabalho era ser a babá de Snyder. Apesar de essa supervisão ter rejeitado algumas ideias que Snyder tinha, como o fato de Bruce Wayne se interessar romanticamente por Lois Lane, ele conta que realmente não se incomodava muito com essa intromissão, já que basicamente só queriam injetar um pouco de humor no filme, nada muito absurdo. No entanto, quando Kevin Tsuchihara, que era então o diretor executivo da Warner, viu o primeiro corte do filme, foi aí que as coisas começaram a piorar. Tsuchihara não gostou nem um pouco do tom ou da duração do filme. Ele queria que a Liga da Justiça tivesse uma abordagem mais parecida com a que estava dando tão bons resultados para a Marvel e, acima de tudo, queria que o filme durasse no máximo 2 horas. Warner e Snyder pareciam estar em uma situação em que não conseguiam encontrar um meio termo e não sabiam como resolver a situação. O que aconteceu depois foi algo que ninguém esperava, um evento que mudou tudo. Estou me referindo ao suicídio de Autumn, a filha de Zack Snyder. Autumn foi adotada por Zack e sua ex-esposa Denise quando tinha apenas 1 ano de idade. Dizem que ela tinha uma grande paixão por escrever e criava histórias de ficção científica. Dos 8 filhos de Snyder, ela era a única que compartilhava com seu pai este gosto pelos super-heróis e gostava de vê-los como deuses e monstros em histórias épicas. Infelizmente, Autumn lutou contra a depressão por muitos anos e frequentemente se perguntava qual era o seu verdadeiro valor ou o que se supunha que ela deveria fazer com sua vida. Uma luta que terminou em março de 2017, quando ela tinha apenas 20 anos de idade. Inicialmente, Zack quis continuar trabalhando na Liga da Justiça e encontrar algum alívio através do trabalho, já que o filme seria lançado em alguns meses. Mas, segundo o que ele conta, a morte de sua filha sentiu-se como um raio no centro de toda essa saga e de repente a luta de poder contra a Warner e suas exigências pareciam não importar. Afinal, Zack sabia que era uma luta que exigia muita vontade e isso era algo que ele não tinha naquele momento, então decidiu abandonar o projeto e se concentrar em sua família. A morte de Autumn era algo que ninguém queria ou esperava, mas a realidade é que a Warner também viu nesta situação a oportunidade de se separar de Snyder sem receber diretamente o ódio dos fãs. Então foi elaborado um comunicado de imprensa e a história foi conduzida de que a Warner e Snyder se separavam em termos amigáveis e por circunstâncias completamente compreensíveis. Quando a notícia original foi dada em maio de 2017, foi anunciado que Zack Snyder se retiraria para acompanhar sua família em seu período de luto, algo que é verdade, mas ao mesmo tempo a narrativa foi conduzida de que o próprio Snyder havia escolhido Joss Whedon para dar os últimos detalhes ao filme. De acordo com o que Toby Emmerich, atual presidente da Warner Brothers, anunciou originalmente, a direção necessária é mínima e deve aderir ao estilo e tom do modelo que Zack deixou. Não só isso, mas o próprio Emmerich também anunciou que a Warner ofereceu a Snyder a chance de adiar a data de lançamento do filme para dar-lhe a oportunidade de voltar a dirigi-lo, mas que ele havia recusado. Lembre-se bem do nome Toby Emmerich e de sua grande preocupação com Snyder, porque vamos falar mais sobre ele mais tarde. Em suma, este comunicado original de 2017 nos fazia pensar que a Warner continuava apoiando a visão de Snyder, mas recentemente outros relatórios contaram uma história diferente. Como mencionamos, a Warner não estava satisfeita com a abordagem que estava sendo dada ao filme da Liga da Justiça e é por isso que Jeff Jones trouxe Joss Whedon, com quem estava colaborando em um roteiro para um filme da Batgirl, para reescrever algumas das cenas. Foi Jones quem o trouxe a bordo, não Zack. Não só isso, mas a Warner dava cada vez mais poder a Whedon, pedindo-lhe que aconselhasse Snyder em algumas filmagens, até mesmo deixando-o dirigir algumas cenas. Tudo isso antes dele renunciar oficialmente. Quando Zack definitivamente abandonou o projeto, Whedon começou a regravar grande parte do filme para que se ajustasse mais ao que a Warner lhe pedia, e acabou gravando 3/4 dele, o que significa que o filme que vimos no cinema é muito mais produto de Whedon do que de Snyder.
Infelizmente, apesar de tudo, Josh também não foi o salvador que a Warner esperava e nos apresentou um filme que parece apressado, incoerente apesar de ter uma história extremamente simples e acima de tudo medíocre, pois carece de identidade. Não se aproxima nem do heroísmo clássico que Whedon nos apresentou em filmes como Avengers, nem deste estilo sombrio que caracteriza Snyder. Era um filme que pretendia agradar a todos, mas que quase ninguém lembra como algo agradável de assistir, ao ponto que Christopher Nolan e Deborah Snyder tiveram que pedir a Zack que por favor não assistisse ao filme. De fato, um executivo da Warner disse em uma entrevista de maneira anônima que ficamos estupefatos quando vimos o que Josh fez. O ladrão do telhado foi ridículo e horrível, a família russa inútil e sem sentido. Todos nós sabíamos o que era, e foi desconfortável porque ninguém queria admitir a porcaria que era. Apesar de que este filme, por alguma razão que escapa do meu entendimento, recebeu melhores críticas que Batman vs Superman. A verdade é que muitas pessoas também ficaram desiludidas com o resultado. E aqui é onde começa o culto ao chamado Snyder Cut. Devido a que Toby Emmerich inicialmente conduziu a história de que o filme da Liga da Justiça de Zack Snyder estava quase completo, o público começou a pedir que esta versão fosse apresentada, algo que denominaram Snyder Cut. Aqui cabe esclarecer que para este momento ninguém tinha provas de que esta versão existisse, mas as declarações de Emmerich impulsionaram este movimento. Continue lembrando de Toby Emmerich, pois ele reaparece na história. Nos meses seguintes, a hashtag Release the Snyder Cut foi ganhando cada vez mais força, a tal ponto que em junho de 2019 vários fãs pagaram $1.170 para alugar um avião que voasse sobre a San Diego Comic Con com uma faixa na qual se via este texto. Posteriormente, em outubro do mesmo ano, alugaram um outdoor na Times Square, onde também podíamos ver uma mensagem de apoio ao Snyder Cut. Não só isso, mas esses mesmos fãs que alugaram o outdoor começaram a arrecadar fundos para organizações de prevenção ao suicídio através de doações pessoais e venda de mercadorias. Até a data, esses fãs arrecadaram mais de $500 milhão e conseguiram que empresas como a Subway se juntassem ao movimento doando comida para pessoas em situação de rua. No entanto, nem todo o fandom é igual. Há uma parte dos chamados Snyder Leavers, que é um termo para se referir de forma depreciativa aos fãs de Zack Snyder, que se mostrou extremamente violenta. Este outro grupo de fãs se dedicou a atacar massivamente através de comentários nas redes sociais todos aqueles que falam negativamente de Zack Snyder ou de seu trabalho. Não importa se é uma resenha ou uma opinião pessoal, e muitos criadores de conteúdo dirão que é um dos fandoms mais intensos que existem. Essas pessoas muitas vezes compartilham a crença de que há uma conspiração orquestrada pela Disney e páginas como Rotten Tomatoes que deliberada e organizadamente atacam o trabalho de Snyder, embora a realidade seja que a Warner Bros. É dona de uma parte do Rotten Tomatoes e o mais provável é que os críticos simplesmente não gostem do seu estilo de direção. Por outro lado, o fato de existir essa linha tão radical de fãs pró-Snyder fez com que os anti-Snyder se tornassem cada vez mais intensos e extremos em seus comentários, afirmando que todo aquele que quer ver o Snyder Cut é dessa linha de fãs violentos, apesar das doações que outros fizeram para causas sociais. Não só isso, mas esses anti-Snyder também minimizaram as declarações de Ray Fisher quando ele denunciou os abusos no set por parte de Joss Whedon, argumentando que era apenas publicidade para o Snyder Cut. Vale ressaltar que recentemente Gal Gadot e grande parte do elenco de Buffy, A Caça-Vampiros, uma série dirigida por Whedon, fizeram declarações semelhantes às de Fisher, o que nos diz que provavelmente eram verdadeiras. Por outro lado, ironicamente, alguns dos fãs mais radicais a favor de Snyder, como algumas páginas do Facebook, que prefiro não nomear, defenderam Fisher apesar de em outras publicações reclamarem de toda a inclusão de personagens afrodescendentes e defenderem o assédio no trabalho. Como você vê, reduzir os fãs a simplesmente dois grupos, os anti-Snyder e os pro-Snyder, é irreal. Como você vê, reduzir os fãs a simplesmente dois grupos, os anti-Snyder e os pro-Snyder, é irreal. Já que dentro de ambas as correntes houve comportamentos deploráveis e também simplesmente fãs que estão ansiosos ou não estão ansiosos para ver o filme. Digamos que o caminho para o Snyder Cut é em que se mistura o amor genuíno por querer ver um produto e a paixão desmedida e demonstrada de uma maneira tóxica e violenta. Mas essa tendência do Snyder Cut chegou a novos níveis quando Jason Momoa se envolveu.
Ao longo de todo o ano de 2019, muitas páginas e sites de internet falavam do Snyder Cut como se fosse o monstro do Lago Ness, em que muitos afirmavam que conheciam alguém que havia visto esse corte, enquanto outros diziam que era algo que simplesmente não existia. No entanto, tudo mudou no dia 1º de novembro do mesmo ano, quando o ator Jason Momoa, que interpretou Aquaman, disse em uma entrevista para a Music Television: eu vi o Snyder Cut. Acredito que o público precisa vê-lo. Nesta mesma entrevista, o mesmo ator mencionou que este corte se sentia radicalmente diferente da versão de Whedon. Essas declarações de Momoa mudaram tudo, pois parecia ser uma fonte confiável e de primeira mão que confirmava a existência do Snyder Cut. Poucos dias depois, Zack Snyder postou algumas imagens de Henry Cavill como Superman em sua conta no Vero, uma das quais dizia: ainda tem que se levantar. E 2 dias depois, Gal Gadot e Ben Affleck publicaram tweets apoiando o lançamento do Snyder Cut. Isso chamou a atenção dos executivos da Warner, que pela primeira vez consideraram a possibilidade de tornar realidade o Snyder Cut, embora não da maneira que nós poderíamos pensar. Aqui precisamos fazer uma clarificação muito importante. Naqueles dias, quando os fãs ouviam algo relacionado ao Snyder Cut, imaginávamos um filme quase completo, mas a realidade é que o corte que Zack tinha era uma versão projetada para mostrar aos executivos do estúdio, onde muitas partes ainda não tinham música ou faltavam efeitos especiais, a ponto de que em algumas cenas Ray Fisher ainda podia ser visto com o traje de captura de movimento. Era um corte feito para que a Warner tivesse uma ideia de como o filme estava ficando, mas ainda não era um produto para ser mostrado ao público. Aqui é quando voltamos a Toby Emmerich. Naquele mesmo novembro, Toby Emmerich ligou para Zack Snyder e disse que se sentia mal por ele não ter conseguido terminar o filme como tinha em mente. Ele propôs lançar seu filme na nova plataforma da Warner, a Home Box Office Max. No entanto, a intenção de Emmerich era lançar o corte bruto exatamente como Zack Snyder tinha em seu computador. Portanto, Zack recusou-se categoricamente e disse que não confiava nas intenções do estúdio. Além disso, ele lhes disse porquê em suas palavras. Vou dizer-lhes porquê, 3 razões. 1. Vocês conseguem se livrar da internet, o que é certamente a sua maior motivação para fazer isso. 2. Vocês se redimem por fazer as coisas direito, suponho, em algum nível. E 3. Obtêm uma versão ruim do filme à qual podem apontar e dizer: felizmente, após negociações, o estúdio e Zack chegaram a um acordo e podem dizer que sempre estiveram certos. Felizmente, após negociações, o estúdio e Zack chegaram a um acordo e o estúdio concordou em financiar o que faltava do seu filme, o que só foi revelado em maio de 2020. Inicialmente, meios como The Wrap publicaram que foram dados $20 milhões a Zack como orçamento para dar os toques finais ao filme. Também foi relatado que o estúdio foi muito firme ao dizer que não permitiria que ele regravasse cenas. No entanto, alguns meses depois, a notícia veio de que o orçamento havia aumentado para $70 milhões. Para colocar isso em contexto, é metade do orçamento total de filmes como Homem de Ferro e Capitão América 1. Este orçamento permitiria ter uma semana de gravação com vários membros do elenco original, incluindo Ben Affleck retornando ao papel de Batman e uma cena completamente nova que inclui Jared Leto retornando ao papel de Coringa. O filme agora dura 4 horas, que é pelo menos 1 hora a mais do que Snyder havia planejado originalmente em 2017, e nesta ocasião ele tem todo o controle criativo do projeto, algo que ele conseguiu negociar graças ao fato de que não está recebendo salário algum por este trabalho. Para colocar em contexto, Joss Whedon recebeu $25 milhões pelas regravações de Liga da Justiça. Acredito que para chegar a este ponto de renunciar ao seu salário, todos nós percebemos que este é um projeto que ele tem muita vontade de fazer. Algo que é visto como teimosia por uns e persistência por outros. A pergunta é, por quê? Por que Zack Snyder parece determinado em concluir este filme? A resposta também tem a ver com sua filha Autumn. Zack agora trata este filme como um projeto muito pessoal que ele dedica à sua filha Autumn, a única de sua família com quem compartilhou este gosto pelos super-heróis. De fato, a escolha do tema de Leonard Cohen, Aleluia, para o trailer se deve ao fato de que era a música favorita de sua filha, e no final do filme poderemos ouvi-la na voz da cantora Alison Krauss, que também a cantou ao vivo no funeral de Autumn. Zack, então, parece estar buscando um tipo de catarse através do seu trabalho. De fato, ele mesmo disse, se fosse um oleiro faria uma peça de cerâmica. Sou um cineasta, então eles recebem este filme gigante.
Todos nós sabemos que Zack visualmente tem muitos talentos, mas narrativamente também tem muitas limitações. No entanto, não podemos negar que ele realmente ama esses personagens, pois de certa forma vê vários aspectos de sua vida refletidos neles. Ele disse que se sente particularmente atraído pela história de Kal-El, um alienígena que foi adotado por um casal terrestre e que acabou se tornando o maior super-herói de todos, porque ele adotou 4 filhos próprios. E se isso é verdade, talvez ele também veja parte de sua dor atual refletida na equação da antivida de Darkseid, a prova matemática de que devemos sucumbir ao desespero. Neste ponto, estou muito feliz por não ser um canal que se dedica a fazer resenhas, pois tenho certeza de que, após conhecer toda a história por trás do Snyder Cut, não acho que consiga ver este filme de maneira objetiva. Não acho que consiga ouvir Aleluia e ler a frase final do filme que diz "Para Autumn", sem que essas emoções pessoais afetem meu julgamento, mas neste ponto, o que mais importa? Além disso, você acha que alguém pode fazer isso? Passamos mais de 3 anos formando uma opinião preconcebida do que este filme deve ser, e me parece muito difícil que alguém neste ponto vá mudar de opinião após ver o resultado, para melhor ou para pior, mas suponho que é algo com o qual devemos lidar, e só nos resta tentar aproveitar o filme que pedimos por 3 anos. No final das contas, não parece haver um futuro além deste filme, seja bom ou ruim. O mais provável é que a Liga da Justiça de Zack Snyder seja o último remanescente desta fase do universo estendido DC com Snyder no comando, o que me parece um ganha-ganha, já que aqueles que não gostaram deste estilo podem ficar tranquilos, sabendo que o futuro da DC será diferente, enquanto aqueles que gostaram poderão finalmente ver o filme que queríamos ver, com tudo o que isso implica. Para Snyder, o objetivo parece ser mais pessoal. Ele conta que Autumn frequentemente escrevia a seguinte frase: "Todos nós morremos. O objetivo não é viver para sempre. O objetivo é criar algo que o faça." E como diz Zack, talvez isso ajude, talvez este filme ajude um pouco.